chamo Pedro Henrique Soares de Moraes, sou aluno do Instituto Federal e estou cursando o curso técnico de agropecuária no Instituto Federal Centro de Referência Paranaíta. Sou aluno do primeiro ano do ensino médio de Paranaíta e esse é meu vídeo de física, onde será abordado os temas de MCU, ou movimento circular uniforme, e também sobre vetores. E logo após isso, eu mostrarei também um experimento que farei. Bom, o que é MCU? MCU, nada mais de forma completa, é movimento circular uniforme, certo? O movimento circular uniforme é um movimento com velocidade escalar constante, em formato de círculo. Como assim formato de círculo? Digamos um ventilador. Ele vai girando, da mesma velocidade, em um círculo constante. Ele pode ser considerado um MCU, um movimento circular uniforme. Basicamente, é quando um objeto ou alguma coisa gira na mesma velocidade, na mesma velocidade constante de maneira uniforme. Uniforme é circular perfeito, em 360 graus. Exemplos diversos de MCU: ventiladores, relógios, entre muitos outros. Um movimento que às vezes pode parecer brincadeira para nós, mas pode ser considerado um movimento circular uniforme, é girar o braço. Quando giramos o braço em uma velocidade muito alta, mantemos sempre aquela mesma velocidade. Então é um movimento circular uniforme. Isso é um movimento circular uniforme. Uma parte que entra no movimento circular uniforme é a variação de espaço angular. O que é a variação de espaço angular? A variação de espaço angular é usada para calcular o ângulo percorrido pelo movimento. Um exemplo que eu vou usar aqui é um relógio, mais especificamente o ponteiro de segundos. Como seria isso? Sabemos que o relógio em si, ele percorre numa volta 360 graus completos, o círculo perfeito. Uma volta do ponteiro de segundos leva 60 segundos para dar a volta completa, certo? Sabendo disso, temos que fazer 60 por 60 segundos, que dá 6 por S. Então sabemos que o ponteiro dos segundos percorre uma distância de 6 graus, 6 graus. 6 graus por ângulo. Então, um segundo é igual a percorrer 6 graus. Mas uma coisa que geralmente esquecemos é que a variação de espaço angular não é o único modo de fazermos isso. O que também outro método usado é a notação de radial. A notação de radial é quase a mesma fórmula. A questão é que temos que calcular o radial junto. Então, vamos ter a base novamente. Uma volta do círculo perfeito, o círculo perfeito é 360 graus, que é igual a 2π radial. 2π, lembrando, é 3,14. E uma volta do ponteiro dos segundos completa é 60 segundos. Sabendo disso, teremos que fazer 2π radial por 60 segundos, que vai dar, dividindo tudo, dará 1 por 30 radial. Essas são as fórmulas básicas, mais comuns de se calcular a distância de graus no movimento circular uniforme, sendo essa a primeira, a mais comum para um cálculo básico, e essa de uma forma mais complexa, mas mesmo assim sendo a simples. Então, relembrando, uma volta é igual a 360 graus, uma volta do ponteiro a 60 segundos, 360 por 60 é igual a 6 por segundos. Então, um ponteiro por segundo ele leva uma distância de 6 graus. Ok? Agora eu vou dar um breve resumo do que é velocidade centrípeta. Velocidade centrípeta, ela é a reta que aponta ao meio de todo o círculo. Aqui um exemplo.
Aqui temos a velocidade tangencial, a velocidade angular, que é a velocidade que gira em torno do ângulo, e a aceleração centrípeta, e aqui o ângulo de 90 graus. Conforme a velocidade angular vai girando, sempre tem que haver um meio, um ponto de partida, que é a aceleração cêntrica. A aceleração cêntrica é isso. É o ponto de partida, o ponto, o meio, podemos assim dizer, de todo o giro. De todo o giro constante. Aqui é a aceleração cêntrica. Agora eu vou falar sobre transmissão de movimento. O que é transmissão de movimento? Digamos uma engrenagem, certo? Uma engrenagem, como sabemos, temos uma roda principal e uma secundária. A roda principal ou a secundária vai girando, fazendo assim o movimento da outra, da secundária ou da primária, girar conforme junto. Isso é um exemplo disso é a engrenagem. Na engrenagem, geralmente, vamos ter uma roda, né? Uma roda principal e uma roda secundária. A roda principal, ela gira e conforme somente ela se mexe no automático. A roda secundária necessita da roda principal para poder girar também e fazer todo um funcionamento. Um outro exemplo disso, de transmissão de movimento, pedais de bicicleta. Os pedais de bicicleta precisamos que nós, né, movimentamos nossos pés para que assim possa girar a uma espécie de engrenagem, uma roda, né, uma espécie de engrenagem para que ela possa girar as rodas, né, da bicicleta. Isso é uma transmissão de movimento. Agora eu vou iniciar a parte dos vetores. O que exatamente são vetores? Vetores são linhas de força e pressão, ou também podem ser de movimento. Um exemplo de vetores, um guindaste. Uma espécie de guindaste. O que acontece? Deixa eu pegar aqui para poder desenhar. Temos aqui o nosso guindaste, né? Perdão pelo desenho. E ele segue uma linha. Certo? Oh, meu Deus. Aí. E ele segue uma linha sempre para baixo. As linhas sempre serão para baixo. E isso ocorre em pressão. Em uma pressão, né, sempre para baixo. Isso é um exemplo de vetor. Outro exemplo de vetor. Digamos que temos uma rodovia, né? Aqui temos a rodovia, o meio da rodovia, a rodovia certa. Temos alguém indo, né? Um carro indo e um carro voltando. Sempre seguindo a linha e o limite desses vetores, né? Isso é um vetor, porque é uma espécie de movimento reto. Isso é meio que um exemplo básico do que é um vetor. É uma linha reta de movimento, força ou pressão. O movimento, a força e pressão é o guindaste. O movimento é a rodovia. Um exemplo, né? A rodovia seria, porque tem as linhas retas e os carros seguem essa linha certamente. Agora eu vou apresentar sobre a regra de polígono. A regra de polígono se aplica bastante aos vetores e eu vou explicar o porquê. Qual é a principal base, né? A regra para a regra do polígono é: uma outra seta sempre deve começar a partir do fim da outra. Uma seta, como sabemos, ela tem, digamos assim, essa aqui é uma seta, um começo e um fim, certo? Certo. Eu fiz aqui um exemplo básico, como vai ser. Temos A. Esse é o fim de A. E esse aqui é o começo e esse aqui é o fim de A, certo? Certo. E então, a reta B deve começar a partir do fim de A e seguir. E essa daqui é a linha C que deve seguir junto. Esse é o fim e para cá. Então, como é que vamos fazer essa soma? A soma seguirá da seguinte maneira. Como eles têm uma lógica certa a seguir, então eles estão se somando. Para ficar de uma maneira mais fácil, eu vou explicar. Vamos começar por C. C
é igual, né? C é igual, né? Vou usar o C como um valor principal. É igual a, né? Que é o nosso segundo principal, mais B, né? Então, sabemos que se fizermos uma junção de A mais B mais C, temos que inverter o valor de C, certo? Irá ficar C é igual a mais B. Então, o resultado final dessa linha, seguindo a regra de polígono, é C é igual a mais B. Agora, eu vou falar sobre a adição de casos particulares em vetores. Como funcionaria isso? Temos vetor A e vetor B. Vetor A é igual a 4P e vetor B é igual a 3P, certo? Digamos que uma questão peça para eu representar. Como fazer isso? Eu vou ter que juntar os tamanhos. Então, digamos que o tamanho deste vetor seria exatamente esse aqui. Essa de solução. Representação é basicamente isso, somente fazer a linha, tá? Mas digamos que o exercício peça para eu fazer a soma desses dois vetores. A soma seria ainda mais simples. A4, né? Vetor A é igual a 4, vetor B é igual a 3. Sendo assim, seria igual a, vamos lá, A mais B é igual a 7. Então, sabemos que se juntar A mais B, fazer a adição, dará 7, né? Solução. Então, sabemos que a representação seria basicamente isso aqui, uma linha, o vetor, quer dizer, em sua maioria. E a soma da adição, né? Seria 4 mais 3, que dará o resultado de 7. Agora, eu irei mostrar sobre a lei de cossenos. A lei de cossenos, ela deve ser aplicada quando ocorre isso aqui. Ambos os vetores estão em lados opostos. Como podem ver, o vetor A está em uma linha reta, né? Mas o vetor B está em uma linha reta diagonal. E também devemos perceber que o seu ângulo é de 60 graus, né? Então, quando o ângulo é de 60, 45, 120, etc., devemos usar a lei de cossenos, como visto aqui. Então, vamos para o cálculo. A solução que é solução elevada a 2, que é igual a 3 elevado a 2 mais 4 elevado a 2, mais 2 vezes, quer dizer, mais 2 vezes 3 vezes 4 é igual a cossenos por 60, né? Solução elevada a 2, que é igual a 9 mais 10 mais 24. Por que 24? 2 vezes 3, 3 vezes 4 dá 24, né? Igual a metade. Solução 37. Por que 37? Juntando esses aqui, 24 mais 1 dividido para 2. Não é? Isso mesmo. Aí, então, juntando isso. A solução vai ser raiz quadrada de 37, que é igual a 6,1. Uma maneira mais detalhada. Por que usamos a lei de cossenos? Mais uma vez, a lei de cossenos deve ser usada quando ambos os fatores estão em lados opostos. Como acontece aqui. Linha reta para frente, mas linha reta para diagonal. Ou linha reta para trás, linha reta para frente. Ambos devem ser, nesses casos, deve ser usado a lei de cossenos. Fazendo assim a soma. Muito obrigado. Também deve ser feito esses pontilhados, mais essa linha entre o meio. Mas por que deve ser feito? Para um melhor cálculo, para um melhor entendimento do que deve ser feito para um melhor resultado da soma, para um resultado mais específico e certo. Muito obrigado.